Olá, tudo bem, tudo bom? Legal. Hoje nós vamos falar de previdência privada. Previdência privada é para quem tem objetivos de longo prazo, né? Vamos falar dos PGBLs, VGBLs e os planos de pensão. Nós vamos falar do imposto de renda, né? De até 10%, a menor alíquota no sistema financeiro, né? Nós vamos falar também da portabilidade, né? Das análises de portabilidade que são sem custo, a diversificação em previdência privada, que vai de renda fixa até criptomoedas, né? E vamos, em todo o vídeo, vamos falar de como investir em previdência privada. Legal? Vamos em frente. O investimento em previdência privada tem uma estratégia ou visão de longo prazo. Ele é desaconselhável para a reserva de emergência, que ela tem uma estratégia de curto prazo, de baixíssimo risco e de excelente liquidez, totalmente diferente da previdência privada. Os interesses que o investidor, né, vai ter na previdência privada são parecidos com os outros investimentos financeiros, né? A gente tem que superar o CDI Selic e ficar atento à inflação, para não corroer o nosso poder de compra, a nossa reserva, no período de longo prazo, né? Outros interesses são os objetivos. A sucessão é um deles. Então, a gente pode adquirir e fazer divisão da herança em vida, né? Sucessão patrimonial. Então, a gente já começa a criar aqui PGBLs, VGBLs para a família, né? Para os nossos filhos e tal, e já vai constituindo uma reserva nesses produtos e já faz a divisão da herança em vida. O benefício fiscal, que é o principal atributo da previdência privada, principal benefício, que pode chegar a 10% a partir de 10 anos investido, né? Nós não temos investimentos com essa alíquota no sistema financeiro. Isso é um ótimo diferencial. Então, a gente já tem uma previdência privada pensando no longo prazo, para uma herança, para uma sucessão, para um benefício fiscal e também para a aposentadoria. Isso é muito lembrado quando fazemos uma previdência privada, pensar em aposentadoria, ou seja, a gente acumula uma reserva bem legal, a gente só vai pagar imposto de renda na hora do saque, então a gente capitaliza muito bem a nossa reserva para pensar lá na frente na previdência privada, né, na nossa aposentadoria. Segurança, né? Segurança também é muito importante para um investimento de longo prazo, que é a manutenção do patrimônio. E a blindagem, né? A gente já teve casos de seguradoras que quebraram lá no exterior, que era parceira de banco aqui no Brasil, em que essas reservas que estavam na seguradora, elas foram transmitidas para o outro banco, onde se fundiu aqui no Brasil. Então a Previdência saiu daquela seguradora, já veio para a nova seguradora e as reservas se manteram. Ou seja, os recursos aplicados naquela seguradora se blindam do patrimônio da seguradora. A seguradora quebrou, mas não interferiu na reserva dos participantes. E liquidez é o que falamos, né? Como a liquidez é muito baixa, a gente aqui não tem um produto de reserva de emergência. Os fundos PGBL, VGBL e os planos de pensão, eles são fundos de investimento. São pessoas jurídicas criadas, né? Tem um CNPJ próprio, esse fundo de investimento, e lá tem algumas agentes, né? Um dos agentes principal é a seguradora, que é ela que vai receber, né, os recursos, né? Então a seguradora tem a seguradora, tem o administrador do fundo, né? Então o administrador é quem passa os informes, é quem chama as assembleias, né? Ele que administra o fundo. Tem o custodiante, né? O custodiante é aquele que guarda os papéis que são investidos, né, os títulos que são investidos nesse fundo. O gestor, né, ele atende à política de investimento do fundo e aí ele compra os papéis, né, ele que vai olhar quais são os melhores papéis e tal, e os prazos para colocar dentro do fundo, né. O distribuidor praticamente é o vendedor, né. Então, este agente é ele que comercializa a previdência privada. E dentro de uma instituição financeira, nós podemos ter um banco X, que ele é a seguradora X desse conglomerado financeiro, é do mesmo grupo, o administrador também, o custodiante, o gestor e o distribuidor. Claro, são pessoas, né, que fazem parte em cada uma dessas funções. Pessoas que colocam o seu CPF, né, lá para mostrar ao Banco Central. Então, todas essas pessoas são os agentes desse CNPJ, dessa empresa, desse fundo. Mas todos eles podem estar vinculados ao mesmo grupo econômico. Também pode acontecer de a gente ter uma seguradora de um grupo econômico,
um administrador de outro, agente de outra entidade financeira, isso também pode ter essa variedade, mas pode ser tudo de um banco só, né? Bem, os PGBLs são os planos gerador de benefício livre, né? E os VGBLs são os vidas geradores de benefício livre. Os dois são previdências abertas, né? A principal diferença entre os dois é que o PGBL você consegue abater do imposto de renda, né, até 12% da sua renda bruta. Então aqui a gente tem algumas empresas que criam esses planos para os seus funcionários para reter esses talentos, né, na empresa. Então ele faz uma regra de vesting, né, no plano de previdência, onde de repente o funcionário só pode retirar os recursos que o instituidor coloca para ele no PGBL depois de 10 anos. Os recursos que ele mesmo colocar num outro PGBL, né, teriam 2 PGBLs, o PGBL do instituído e o PGBL do averbado. O averbado é o meu, né? Então que eu faço as contribuições que eu quero fazer, e o PGBL instituído são as contribuições da empresa, que é uma porcentagem do salário. Então é um benefício maravilhoso, né? A empresa te dá um recurso, mas ele cria uma regra que você só pode sacar depois de um determinado tempo, né? Também tem os PGBLs que não são de empresas, né? São individuais, que você entra lá e vai fazendo os seus aportes conforme você quiser, a periodicidade que você também quer, né? Os VGBLs é a mesma coisa também, eles podem ser, são muito flexíveis, né? Você pode fazer o depósito que você quiser a qualquer momento, né? Ou então fazer um recorrente. E as empresas, aqui nesse caso, não tem o instituído. O VGBL é sempre o averbado, né? O instituído é sempre feito num PGBL. Mas a empresa ela pode criar um plano em que tenha um PGBL, um VGBL com as mesmas condições, né? Mesma taxa de administração, né? Regra de vesting e tal, mas a empresa só coloca no PGBL. Legal? A diferença principal desses dois é, como eu falei, né? O PGBL tem um benefício do imposto de renda, e aí você pode abater até 12% da sua renda bruta, né? Você pode abater, mas praticamente você posterga. Então você vai pagar esse imposto de renda quando você começar a fazer os resgates, né? Então, essa é uma diferença tributária nos planos de previdência privada. Tanto o PGBL como o VGBL só incidem imposto de renda no resgate. No caso do PGBL, a gente incide sobre o valor, o imposto de renda incide sobre o valor do resgate. Então, se você sacar R$1.000, incide, vamos supor, 10% sobre R$1.000. Você só vai receber 900. Mas por que isso? Porque você já teve um benefício anterior quando você fez a declaração de imposto de renda. Você tem um aumento na sua restituição do imposto de renda anualmente. No VGBL, não. Ele entra como se fosse um fundo de investimento normal. Você paga, por exemplo, 10% na menor alíquota depois de 10 anos, né? Mas sobre o lucro. Mas sempre quando você vier a resgatar. Se apura, então, qual foi o lucro, e aí você paga um imposto de renda. Ou seja, aqui a gente vê o grande benefício que é, né, do longo prazo, né? Porque a gente vai postergar a cobrança do imposto de renda diferente de um fundo de investimento normal. Porque o fundo de investimento normal, a gente paga imposto de renda semestral, né? Que é o Come Cotas. Aqui a gente tem as instituições governamentais que elas supervisionam os planos de previdência. Nesse caso, a SUSEP supervisiona os PGBLs e os VGBLs. E nas fechadas, que a gente tem os planos de pensão, esse aqui é muito comum em empresas, por exemplo, estatais que criam os seus planos de pensão, mas ainda também temos empresas privadas que criam os planos de pensão, que são associações, né, que podem atrair também associados, colocando um plano de pensão como um benefício, que tem regras diferentes, tem taxa de administração melhor, né, tal. Legal? Bem, e aqui quem supervisiona, né, os planos de pensão é a Previc. E tudo isso está dentro do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, elas fiscalizam, elas verificam todos esses fundos e como é que eles estão se portando no mercado. Legal? E o imposto de renda, né? Imposto de renda é o maior benefício que a gente tem, é o diferencial que a gente tem na previdência privada, nos PGBLs e VGBLs. E a gente aqui conta com a tabela regressiva e a tabela progressiva. Quando você faz o seu imposto de renda, você já vê lá a tabela progressiva, né? Conforme quanto que você teve de renda, né? Quanto que você vai pagar de imposto de renda. E aqui nessa tabela progressiva a gente vê
que você pode chegar a pagar 27,5% de imposto de renda no ajuste. Porque quando você fizer o resgate, você vai pagar 15%. Aí a gente acumula todos os resgates do ano e insere na declaração de imposto de renda e você pode chegar a pagar 27,5% de alíquota. Se você quiser, você pode optar para a tabela regressiva. Você já entra numa tabela progressiva e fala assim, não, mas eu vou ficar 10 anos lá na tabela regressiva. Então você modifica. Só que depois você não pode voltar para a tabela progressiva. Então você permanece na tabela regressiva e é aqui que você ganha o maior benefício do sistema financeiro quanto a imposto de renda, que você chega a 10% num prazo que o depósito estiver na Previdência Privada acima de 10 anos. Então, você vai pagar 10% de imposto de renda quando você vier a resgatar aquele depósito. Isso aqui que se chama o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o primeiro depósito que entrar na sua Previdência Privada vai ser também o primeiro que vai sair quando você fizer o resgate. Então, aqui nessa tabela regressiva, a gente vê por que um produto de previdência privada ele não é para reserva de emergência. Porque se você tiver uma previdência privada e tiver que sacar em menos de 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. E como a gente falou, né, se fosse um PGBL, a gente vai pagar 35% sobre o valor do resgate. Ou seja, muito dispendioso, né? Você ter um PGBL e utilizar ele como reserva de emergência. Né? O plano de pensão também cai na mesma alíquota, progressiva ou regressiva. Você também pode fazer isso nos planos de pensão. Já o VGBL, você pode fazer também a mesma coisa, tabela progressiva ou regressiva, mas ele incide sobre o valor do rendimento. O resgate no PGBL incide sobre o valor do resgate. E o imposto de renda no VGBL incide sobre o valor do rendimento. Legal? Vamos em frente. Portabilidade, né? As portabilidades requer alguma análise, né, para a gente fazer a portabilidade. Então a gente vai analisar o fundo, né, onde está a reserva do participante, né? Então a sua reserva está em um determinado fundo, a gente faz a análise desse fundo como se fosse qualquer outro fundo de investimento. Então a gente vai ver a taxa de administração, né, para pagar a seguradora, administrador, gestor e tudo mais, a taxa de administração do fundo. Nós aí teríamos que ver qual é o processo SUSEP desse fundo de previdência privada. Nós temos que ver também qual é o CNPJ desse fundo, né, de previdência privada. E também podemos ver também o valor que você tem lá dentro, no plano de previdência, que a gente possa aportar. Não precisa aportar 100% da sua reserva no fundo. Você pode aportar 10%, 20%, 60%, e aí fazer comparações com o novo fundo. Né? Então, para a gente analisar um fundo como esse, a gente vai olhar a seguradora, a gente vai olhar o administrador, o custodiante, o gestor e o distribuidor desse fundo. Né? E todos esses agentes cobram uma taxa de administração do fundo, que abate da rentabilidade. Então, ele tem que ser, é uma empresa, então ela tem que ser bastante eficiente, né? Ou seja, ela tem que tomar conta dos seus recursos pelo menor custo possível, né? Então, se for um investimento, um fundo de investimento que aplique em CDI, ele teria que cobrar uma taxa de administração muito baixa, né? Mas se ele for um fundo de investimento que já tiver uma gestão mais ativa, faz escolhas de ativos e tal, então ele tende a ter uma rentabilidade maior, então ele tende também a cobrar uma taxa de administração maior por causa do trabalho que existe nesse fundo. Né? E aí tem várias medidas que a gente utiliza para fazer análise desse fundo. Uma delas é o índice de Sharpe. O índice de Sharpe, ele consegue verificar o quanto de desempenho tem esse fundo pelo risco que ele corre. Ou seja, a gente vê que Sharpes negativos significa que o retorno desse fundo ele é muito baixo pelo risco que ele corre. Então, o ideal é sempre que o índice de Sharpe ele seja positivo. E quanto mais positivo, melhor. Claro, a gente não é uma análise assim tão simplista, mas a gente vai olhar junto com você como é que é a melhor forma de analisar o índice de Sharpe no fundo de investimento. Né? E o fundo de investimento
como fundo de investimento normal, categoria 555, ou esses fundos previdenciários. É uma ótima métrica para a gente fazer análise de fundos previdenciários, como também a taxa de administração e o histórico desse fundo e tal. Aí a gente também vai analisar as mesmas coisas que a gente analisa no cedente, né, no fundo cedente, ou seja, que é aquele que está às reservas. A gente vai analisar a seguradora, o administrador, o custodiante, o gestor e o distribuidor. O distribuidor aqui é quem vende o produto de previdência. E no distribuidor existe a remuneração do distribuidor propriamente dito e também do assessor de investimento, este que vos fala. Então, nosso trabalho, ele tem uma remuneração dentro da remuneração do distribuidor. Então, por exemplo, a XP como distribuidora do fundo de investimento, ela recebe uma parte da taxa de administração e uma parte dessa taxa de administração que ele recebeu, ele remunera o assessor de investimento que vos fala. No caso da XP, a XP pode ser seguradora, pode ser administrador do fundo, pode ser custodiante, também gestor e também distribuidor, sempre com CPFs, né, diretores separados para cada função. Né? Aqui a gente tem uma regra para que não seja sempre a mesma pessoa que seja administrador, seguradora, custodiante, gestor e distribuidor. Então a gente sempre tem pessoas isoladas das funções. Legal? É uma segregação de funções que isso é obrigatório dentro da legislação do Sistema Financeiro Nacional. Vamos em diversificação. Né? Diversificação também é a melhor estratégia na previdência privada. Né? E mais ainda no produto de longo prazo. Então, quanto a gente conseguir diversificar mais ainda, a gente pode ter melhores desempenhos, melhor retorno, né, lá no futuro. Então, é um produto que é legal a gente fazer uma diversificação em produtos que têm um pouquinho mais de risco, que maturam mais no longo prazo. E é importante fazer diversificação, porque a gente já viu que nos últimos 20 anos, por exemplo, com esse quadro que nós temos aqui, nenhum índice financeiro foi campeão consecutiva. Então, a gente é ótimo fazer diversificações para que a gente possa estar exposto em todos esses retornos. Né? Então, hoje, na legislação atual dos fundos de previdência, a gente pode aplicar de renda fixa até criptomoedas. Né? 20 a 40% dos fundos de investimento, né, eles podem ter renda fixa e podem também ter fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIIs, e outros produtos, por exemplo, debêntures, pode ter crédito privado, crédito público, pode ter renda variável. Olha só, em ações, a gente pode até ter fundos de previdência que tenham 100% em ações. Aí você fala assim, pô, mas eu não quero ter 100% em ações em previdência, porque eu não quero correr tanto risco. Então, a gente pode portar para esse fundo que tem 100%, apenas, por exemplo, 20% da sua reserva. Ou seja, a gente teria apenas, de toda a sua reserva financeira, apenas 20% naquele fundo que é exposto em ações. A gente podia ter mais 10% em um fundo que é exposto em criptomoedas, em um fundo que é exposto em ações no exterior. Ou seja, a diversificação de previdência tem várias possibilidades para a gente conseguir uma ótima diversificação e um ótimo retorno no longo prazo. Legal? Vamos em frente. E quem vai me ajudar, né, a investir melhor em previdência privada? Nossa assessoria vai lhe ajudar a investir melhor, ajudando a encontrar os melhores planos de previdência privada e estratégias de diversificação na sua carteira de investimento. Estamos aqui. Conte conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.